Olá, gente. Vamos começar então mais uma aula agora de eletroquímica, vendo como é que se faz o balanceamento de equações de óxido-redução pelo método do íon-elétron. Esse método consiste em dividir as reações de óxido-redução em duas partes. Uma primeira parte chamada semi-reação de oxidação e o outro pedaço da reação se chama semi-reação de redução. Só que nessa lição a gente vai aprender a balancear as equações em meio aquoso. E em meio aquoso, as espécies H+, OH- e H2O vão estar presentes. Então, o primeiro passo agora é a gente aprender a escrever as semi-reações das espécies químicas que contêm oxigênio ou hidrogênio. O primeiro exemplo é o seguinte: NO3- durante uma reação vai produzir NO. Qual é a semi-reação completa para que esse fenômeno ocorra? O primeiro passo é acertar os átomos que são diferentes de hidrogênio e oxigênio. O átomo diferente é o nitrogênio. Então, tem um N de um lado, um N do outro. Então, já está acertado. Morreu. Vamos para o próximo passo, acertar os oxigênios. De um lado, você tem assim, NO3, tem 3 oxigênios. Do outro lado, tem NO, tem 1 oxigênio. Então, você vai acertar os oxigênios, colocando moléculas de água. Lembre-se que cada molécula de água só tem um oxigênio. Então, você vai fazer assim. No primeiro membro é NO3, tem 3 oxigênios. No segundo membro tem NO, tem um oxigênio só. Quer dizer que ainda faltam 2 oxigênios. Logo, você vai colocar 2 águas. Finalmente, você deverá acertar agora os hidrogênios. Então, veja bem, como você colocou 2 moléculas de água, então você vai ter 2 vezes 2, 4 hidrogênios, que não havia antes. Então, você deverá colocar 4H+, no outro membro. Quer dizer, tem 2 águas, né? Então, são 4 hidrogênios do lado dos produtos. Então, você vai colocar 4H+, do lado dos reagentes. Agora, acertamos o H+. Finalmente, vamos acertar as cargas para colocar os elétrons. Então, vejamos. Primeiro, o NO3 tem uma carga 1-, mas você só tem um NO3, então vai ficar 1 vezes menos 1. Mais, o H+, tem carga mais 1. Então, 4 vezes mais 1 vai dar mais 4. Depois, a seta. No segundo membro, o NO não tem carga elétrica, então a carga elétrica é 0. 1 vezes 0 vai dar 0. E no caso da água, a molécula de água também, o somatório das cargas é 0. Então, 2 vezes 0 vai dar 0 também. Então, quer dizer que no primeiro membro você tem as seguintes cargas: menos 1 mais 4. Então, vai dar assim: menos 1 mais 4 vai dar mais 3, que vai ser igual a 0. Bom, agora é o seguinte, só que você agora deverá acertar os elétrons, porque mais 3 não é igual a 0. Então, você tem que colocar assim: mais 3 mais x elétrons, elétron tem carga negativa. Isso vai ser igual a 0. Bom, você vai chegar à conclusão, fazendo essa continha, mais 3 mais x é igual a 0, x é igual a menos 3. Quer dizer que estão faltando 3 cargas negativas, ou seja, estão faltando 3 elétrons no primeiro membro. Agora, a semi-reação completa é NO3- mais 4H+, mais 3 elétrons, vai dar NO mais 2 águas. Essa é uma semi-reação de redução completa. Os átomos estão acertados e as cargas também estão acertadas. Note que os elétrons foram colocados no primeiro membro. Esse fato identifica uma redução. Então, quer dizer que é como se estivesse entrando elétron na reação. Vamos examinar agora uma segunda semi-reação, que é a seguinte. Cloro, Cl2, vai produzir ClO3, que é o clorato. Então, qual seria a semi-reação que representa esse fenômeno? Vejamos. Primeiro, a gente acerta os átomos diferentes de hidrogênio e oxigênio, que nesse caso é o cloro. Na fórmula do lado dos reagentes tem assim, Cl2, 2 átomos de cloro. Então, você deverá colocar um coeficiente 2 para acertar os cloros do lado do clorato. Acertado o cloro, agora vamos para o oxigênio. Quantos oxigênios há em 2 cloratos? Então, você vai fazer essa conta. 2 vezes 3, 6 oxigênios. Bom, se tem 6 oxigênios, você deverá colocar no outro membro 6H2O. E aí você acertou os 6 oxigênios. Como você acertou os oxigênios com água, então agora você tem 6 águas. Então, em número de hidrogênios, você vai ter 6 vezes 2, 12. Então, do outro lado, você deverá colocar 12H+. Bem, os átomos estão acertados. O cloro está acertado, o oxigênio está acertado e os hidrogênios acabaram de ser acertados. O que falta agora é acertar o número de elétrons, conferindo as cargas em ambos os membros. Então, começa assim, Cl2. Cl2 tem carga 0. Então, 1 vezes 0 dá 0. Mais
6 águas. A água tem carga zero, então 6 vezes 0 dá 0. Quer dizer que do lado dos reagentes vai dar 0. Igual, do lado dos produtos. O clorato é menos 1, então vai ficar 2 vezes menos 1, mais o H+, é 1 mais. Então 12 vezes 1 mais vai dar 12 mais. Então, do lado dos reagentes, 0. Do lado dos produtos, menos 2 mais 12, que vai ser igual a mais 10. Conclusão. Aí você vai colocar o 1x do lado mais positivo, porque você deverá igualar as cargas totalmente. Quando o primeiro membro é 0, já vai colocar assim, 0 é igual a 10 mais x. Então, x vai ser igual a menos 10. Isso quer dizer que você vai colocar agora 10 elétrons, que corresponde, então, a 10 cargas negativas. A equação completa é essa aqui. Cloro, Cl2, mais 6 águas, vai dar 2 cloratos, ClO3, 1 menos, e 12H+, mais 10 elétrons do lado dos produtos. Isso quer dizer que essa é uma reação de oxidação. Está perdendo elétrons. Tanto é que os elétrons estão do lado dos produtos. Agora, você deverá saber uma coisa. Você pode multiplicar essa semi-reação, que é uma igualdade, por um número qualquer. Porque se você multiplicar uma igualdade, quer dizer, ambos os membros da igualdade por um número qualquer, essa igualdade não se modifica, continua sendo uma igualdade. Então, vejamos. Vamos multiplicar a semi-reação do nitrato, que foi o primeiro caso apresentado, por 10. Ficaria assim, 10 NO3- mais 4 vezes 10 daria 40H+, mais 10 vezes 3 daria 30 elétrons, vai dar igual 10 NOs mais 10 vezes 2, 20 águas. Vamos multiplicar a outra semi-reação, a do cloro, por 3. Então ficaria assim, 3 cloros. 3 vezes 6, 18H2O. Vai dar 6, 3 vezes 2, 6 cloratos. Mais 3 vezes 12, 36H+, mais 30 elétrons. Você deve observar que essas multiplicações foram feitas nesse momento e eu vejo que tem uma coincidência. O número de elétrons que entrou na primeira reação é igual ao número de elétrons que saiu na segunda reação. Então se eu somar a semi-reação de redução com a semi-reação de oxidação, o número de elétrons vai ser cortado, porque o número de elétrons perdidos, então, agora é igual ao número de elétrons recebidos. Então, você corta os elétrons e faz a soma dessas duas semi-reações. Você vai ter a reação de óxido-redução completa, que vai dar 10 NO3, 1 menos, mais 40H+, mais 3 cloros, mais 18 águas, vai dar 10 NO, mais 20 águas, mais 6 ClO3, mais 36H+. Quando chega nesse momento, você vai perceber que tem H+ de um lado, H+ do outro, que poderia ser cortado. Então você tem assim, de um lado tem 40H+, e do outro tem 36H+. Então você vai cortar 40H+, com 36H+, vão sobrar ainda 4H+. O que mais que dá para cortar? Águas. Você tem 18 águas de um lado e 20 águas do outro. Dá para cortar 18 águas com 20 águas, então vai cortar as águas do primeiro membro, ainda vão sobrar 2 águas no segundo membro. Agora você tem a equação de oxidação completa e eliminados aqueles reagentes que apareceram 2 vezes, do lado dos reagentes e do lado dos produtos. Então, a reação completa, balanceada, será 10 NO3, 1 menos, 10 nitratos, mais 3 cloros, Cl2, mais 4H+, vai dar 10 NO, mais 6 ClO3, 1 menos, 6 cloratos, mais 2 águas. Essa é a reação completa. Agora, balanceada, você tem a semi-reação de redução mais a semi-reação de oxidação. Então, você tem agora a reação de oxidação-redução completa. Vamos ver agora mais um exemplo. O exemplo 1. Escrever a reação química resultante das duas semi-reações a seguir. Iodeto vai dar I2. A segunda semi-reação que você deverá construir é a seguinte: Cr2O7, 2 menos, vai dar Cr mais 3. Completando a semi-reação do iodo. Temos I de um lado e 2 do outro. Então, você deverá colocar 2
e menos. 2 iodetos vai dar 1 e 2. Agora, só falta acertar as cargas. Então, contando as cargas do primeiro membro, vai ficar assim. Iodeto é menos 1, então 2 iodetos vai ficar 2 vezes menos 1. O iodo, I2, é 0, então isso aí vai ser igual a 0. Muito bem, então quer dizer que menos 2 dá igual a 0? Não, você vai colocar então um x do lado mais positivo, que é o 0. Então vai ficar assim, menos 2 é igual a 0 mais x. E x vai ser igual a menos 2. Quer dizer que estão faltando duas cargas negativas, estão faltando 2 elétrons. A semi-reação completa é 2 e menos, vai dar I2 mais 2 elétrons. Essa é uma reação de oxidação. Examinando agora a segunda semi-reação, a do crômio. Vai dar Cr2O7 2-, que vai dar Cr3+. Primeiro, acertam-se os crômios. Então é Cr2, você deve colocar 2Cr do outro lado. Agora, acertam-se os oxigênios. É Cr2O7, então você deverá colocar 7 águas do lado dos produtos. Aí você acertou os oxigênios. 7 oxigênios de um lado, 7 águas do outro. Acertando os hidrogênios, você tem assim 7 H2O, então vai dar 7 vezes 2, 14 hidrogênios. Então, se tem 14 hidrogênios do lado dos produtos, você deve colocar 14 H+, do lado dos reagentes. Pronto, acertaram-se os hidrogênios. Agora, só falta acertar as cargas. Então, vamos fazer o somatório das cargas de um lado e do outro. O dicromato tem carga 2- e o coeficiente é 1. 1 vezes menos 2. Mais o H+ é mais 1. 14 vezes mais 1 vai dar 14 mesmo. Isso vai ser igual. O crômio do lado dos produtos é crômio mais 3. Então vai ficar 2 vezes mais 3, que vai dar mais 6. E a água tem carga 0, vai ficar 7 vezes 0. Somando todas as cargas do primeiro membro, deu mais 12. E as cargas do segundo membro, deu mais 6. Agora você vai colocar um x do lado mais positivo. Então vai ser do lado dos reagentes. Então, 12 mais x é igual a mais 6. X vai ser igual a menos 6, quer dizer que esse x corresponde a 6 elétrons. A semi-reação completa de redução é a seguinte. Cr2O7, 2-, mais 14H+, mais 6 elétrons, vai dar 2 crômio, 3+, mais 7 águas. Agora, nós já temos as duas semi-reações balanceadas, mas precisa agora acertar o número de elétrons. Ou seja, tem que igualar os elétrons em uma semi-reação com os elétrons da outra semi-reação. Então, você vai fazer o quê? Multiplicar a primeira semi-reação por 6. Então, ficaria 6 vezes 2 e menos, que vai dar aí 2 mais 2 elétrons. E a segunda semi-reação você vai multiplicar por 2. 2 vezes o cromato, o bicromato, Cr2O7, mais 14H+, mais 6 elétrons, vai dar 2Cr mais 3, mais 7 águas. Tudo bem, toda essa semi-reação deverá ser multiplicada por 2. Então, agora o resultado vai ser o seguinte. Multiplicando a primeira semi-reação por 6 vai dar 12 e menos. Vai dar 6 e 2, 6 iodos e 2, mais 12 elétrons. A segunda semi-reação, 2Cr2O7, mais 28H+, mais 12 elétrons, vai dar 4 crômios mais 3, mais 14 águas. Cortam-se os elétrons. Tem elétrons que saem na primeira reação e elétrons que entram na segunda reação. E a soma total vai ser igual a 12 e menos, mais 2Cr2O7, mais 28H+, vai dar 6 e 2, mais 4 Cr3+, mais 14 águas. Tem H+ para ser cortado? Não. Tem água para ser cortado? Não. Mas dá para fazer uma simplificação dos coeficientes por 2. Se você simplificar por 2, o resultado final vai ser 6 iodetos, mais 1 Cr2O7 2-, mais 14H+, vai dar 3 iodos, mais 2Cr mais 3, mais 7 águas. Agora, a última observação é com relação ao meio básico. Algumas reações vêm assim no comando da questão, fala assim, balancear em meio básico. Tudo bem, mas você vai balancear o tempo todo desse jeito que eu falei para você. Oxigênio você acerta com água e hidrogênio você acerta com H+. Quando você faz isso, automaticamente aparece o íon H+. Quer dizer que então você está usando o meio ácido. Para você passar para meio básico, depois que a equação já está toda balanceada, você vai neutralizar esses H+.
Então, neste exemplo, você teria assim 14H+, então você deverá colocar 14OH-, porque aí você neutraliza 14H+ com 14OH- vai dar 14 águas. Mas como é que você vai fazer? Não, você tem que colocar 14OH- de um lado e 14OH- do outro lado. Bom, quando você fizer isso, você vai estar com a seguinte equação. 6 iodetos mais 1 bicromato 2- mais 14 águas vai dar 3 iodos e 2 mais 2Cr mais 3, o crômio mais 3, mais 7 águas, mais 14 OH-. Olha aí, apareceu o 14 OH-. Essa aqui é um balanceamento em meio básico. Para finalizar, você está vendo que tem água de um lado e água do outro. Tem 14 águas no primeiro membro e 7 águas no segundo membro. Então você vai cortar e vão restar 7 águas no primeiro membro. Finalmente, a reação balanceada em meio básico vai ser 6 iodetos mais 1 bicromato 2- mais 7 águas, vai dar 3 e 2, 2 crômio mais 3, mais 14 OH-. Então, somente agora para encerrar, é só lembrar o seguinte, você acerta sempre meio ácido, colocando H+. E quando pede em meio básico, aí você acrescenta os íons OH- na quantidade que neutraliza todos os H+ que estão presentes. Então, bom trabalho, bons exercícios.